Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Antes do vídeo começar, gostaria de agradecer imensamente a todos os meus incríveis patrocinadores. Obrigado a todos por ajudarem a manter o canal funcionando. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um patrocinador, além de obter algumas vantagens bem legais, você pode encontrar as informações na descrição e isso ajuda a manter a Mortis Media à tona. Então, obrigado a todos. E a estrela do Patreon de hoje é Araceli Raman. Muito obrigado. Mas sem mais delongas, é hora de ficar confortável para a longa maratona de histórias de Skinwalker desta noite. Então deixe a escuridão tomar controle. Essa história não aconteceu comigo, mas eu a ouvi muitas vezes enquanto estava crescendo. Meus avós possuíam 80 acres, cerca de 20 milhas a leste de Snowflake, Arizona. Eles se mudaram para a terra no início dos anos 80, depois que meu avô se aposentou da mina em San Miguel, Arizona. A terra era bastante árida. Eu não sei por que eles escolheram comprá-la. Falésias de arenito vermelho e leitos de rios secos cortam a paisagem pontilhada com árvores de zimbro e cedro e areia vermelha por toda parte. Suponho que naquela época a terra era barata. Eles não tinham vizinhos próximos. O mais próximo estava a cerca de 1 milha de distância, que eram minha tia e tio. O próximo vizinho mais próximo era um homem chamado Stoddard. Eu nunca soube seu primeiro nome, apenas Stoddard. Ele morava a cerca de 4 milhas de distância dos meus avós, na base de um dos penhascos de arenito. Ele era um fazendeiro babaca, de acordo com o que meus avós disseram. Ele achava que possuía tudo e tinha direito de fazer o que quisesse. Mais de uma vez, meu avô pegou Stoddard cortando a cerca de arame farpado do meu avô para deixar seu gado pastar nas terras do meu avô. Agora esta área está cheia de antigas ruínas do pueblo Anasazi. A maioria delas foi destruída por fazendeiros com retroescavadeiras tentando encontrar potes para vender. Tenho certeza de que Stoddard era um deles. Então a história conta que um dia, após perder um bezerro, Stoddard tropeça em uma caverna selada por uma gigantesca laje de arenito contra um dos lados do penhasco. Curioso sobre isso, ele usou uma retroescavadeira para remover a pedra. Depois de entrar, ele descobre que é uma caverna funerária Anasazi. Tenho certeza de que ele ficou encantado. Ele começa a pegar coisas da caverna funerária e a vendê-las. Bem, a partir daquele momento, ele teve um azar bem merda. Primeiro, ele perdeu cerca de $500 mil na bolsa de valores. Depois, todo o gado dele ficou doente e morreu. Em ruína financeira, ele recebe outro golpe e sua esposa é diagnosticada com uma doença extremamente rara. E morre. Então Stoddard é jogado de seu cavalo e perde a capacidade de andar. Tudo isso acontece em alguns anos. Ele conta a todos que conhece que está amaldiçoado pelo enterro Anasazi. Eles riem disso. Stoddard coloca todos os artefatos de volta e sela a caverna com a pedra grande. Ele abandona todos os seus pertences e vai embora uma noite. Isso é tarde, nos anos 1980. Avance alguns anos desde que Stoddard abandonou sua casa de fazenda. A terra e a casa são compradas por um homem da Califórnia. Ele coloca a casa da fazenda para alugar. Minha tia está grávida de seu primeiro filho e decide se mudar de San Miguel para Snowflake para ficar mais perto de seus pais. A casa de Stoddard está totalmente imobiliada e então minha tia e seu marido se mudam para lá. Ele encontra um emprego trabalhando à noite na fábrica de papel local. É muito assustador lá fora à noite. A princípio parece um lugarzinho agradável. Assustador à noite, mas não tão ruim. Então coisas estranhas começam a acontecer.
Minha tia começa a ouvir cânticos e tambores fracos à noite. Ela ignorou isso. Ela tinha um vizinho hippie que morava a cerca de 1 quilômetro de distância no penhasco. Então ela imagina que devem ser eles fazendo coisas de hippie. Mas ela não consegue deixar de sentir que alguém ou algo está sempre observando-a o tempo todo. Ela começa a ter pesadelos todas as noites, mas atribui isso à solidão e aos hormônios. Ela finalmente conta isso ao meu avô, e ele empresta a ela seu cachorro para fazer companhia à noite. Ela leva o cachorro até lá, e ele se recusa a sair do porta-malas. O pelo nas costas dele, ereto e rosnando, ela se assusta, mas imagina que talvez ele tenha visto um coelho ou algo assim e o leva para dentro de casa. O cachorro apenas encara a porta e rosna. Naquela noite, ele rosna e late a noite toda. Os tambores e cantos estão mais altos na manhã seguinte. Minha tia encontra pegadas humanas descalças ao redor da casa. Então isso continua por cerca de 1 semana. O cachorro late e rosna à noite. Pesadelos quando ela finalmente consegue dormir e pegadas pela manhã. Então os cânticos e tambores continuam ficando mais altos. Ela finalmente sente que está perdendo a cabeça. Então ela pede para minha avó vir e passar a noite com ela. A avó está mais do que feliz. Depois de terminar suas tarefas, ela vai planejando fazer uma boa refeição para minha tia. Isso é tarde da tarde. Minha tia se deita para uma soneca, confortável agora que minha avó está lá. Minha avó decide dar uma pequena caminhada na base do penhasco. Minha avó era uma pessoa muito religiosa. Ela era muito ativa na igreja e dedicou sua vida a Jesus. Enquanto ela está em sua pequena caminhada, ela gosta de procurar cacos de cerâmica ou pontas de flechas. Um pouco longe da casa, ela tem uma sensação muito perturbadora de que algo está observando-a. Ela diz que isso fazia sua pele arrepiar. Ela podia sentir algo maligno. Então minha avó reza e volta para casa invocando o sangue de Cristo. Ela decide não dizer nada para minha tia, que está acordada porque já está assustada. Ela diz à minha tia: talvez seja melhor se elas ficarem na casa da minha avó esta noite. Minha tia concorda. Quando minha tia consegue juntar suas coisas, o sol está prestes a se pôr atrás do morro. Vovó, tia e cachorro, todos carregados na caminhonete. A vovó gira a chave e nada. Ela tenta novamente. Nada. Não sendo muito inclinado mecanicamente, a avó entra na casa para chamar o avô, mas ele não responde. Ela se lembra que ele iria para a cidade nesta tarde. Droga. Eles descarregam e voltam para casa, esperando o vovô chegar em casa. Agora é noite e não tem lua. Escuro total, o cachorro começa a rosnar baixinho e o som de cantos e tambores começa fraco no início, mas fica mais alto. Minha avó começa a rezar entre as chamadas para o vovô. Lembre-se, essa é uma época antes dos celulares e eles ouviram algo uivar lá fora. Não era um uivo de coiote. Algo mais ameaçador e aterrorizante. Algo está se movendo logo além do alcance da luz da varanda. Ambas as mulheres estão aterrorizadas neste ponto. Finalmente, após discar rapidamente para o vovô, ele atende. Minha avó está frenética. Elvin, tem algo fora da casa. Vem aqui agora. Por horas que parecem eternas, eles esperam o caminhão do vovô aparecer sobre a colina. Finalmente, eles veem os faróis. Antes do vovô entrar voando na garagem, algo corre na frente dele na estrada. Os faróis dele iluminam um animal ou algo do tipo. O vovô salta do caminhão gritando para a mulher entrar logo. Ele dispara algumas vezes na direção geral do animal. Eles nos levam pela estrada de terra em direção à casa da vovó, e minha tia, contra seu melhor julgamento, olha para trás e vê olhos vermelhos observando-a. No dia seguinte, meu avô e tio vão até a casa. O vovô confirmou que ao redor da casa havia pegadas descalças na areia,
junto com rastros muito grandes de coiote. Não é preciso dizer, minha avó nunca mais voltou para aquela casa. Minha tia nem sequer fala sobre isso. Cometi o erro de ficar acordado até tarde demais e ouvir os adultos conversarem. Minha tia se mudou para a casa dos meus avós. Minha avó jura, no entanto, que ela verá aqueles olhos vermelhos à noite rondando a borda de sua propriedade. Até onde eu sei, outras pessoas tentaram morar na casa de Stoddard, mas saem dentro de um mês. Toda a área é amaldiçoada. Eu sempre odiei ir para lá. É uma sensação opressiva de maldade, mesmo na casa dos meus avós. Estou pesquisando e conversando com meus amigos nativos americanos. Tenho quase certeza de que um membro da minha família teve o infortúnio de encontrar um skinwalker. De acordo com os nativos americanos da área, eles frequentam cemitérios e sepulturas, saqueando e profanando os locais, pois pegam pedaços dos cérebros e corpos e os transformam em um pó de cadáver para usar em suas maldições. Eles também são conhecidos por aterrorizar pessoas para afastá-las de áreas como sepultamentos e ruínas. Quando a maioria das pessoas pensa em um lugar assombrado, elas imaginam uma casa ou um prédio abandonado. Mas eu acredito que áreas inteiras podem ser pontos de atividade paranormal. Para mim, seria a terra a leste de Snowflake, Arizona, e a oeste de Concho, Arizona. Ao longo da antiga rodovia Concho, a paisagem é composta por cordilheiras de arenito vermelho e areia vermelha. As antigas ruínas Anasazi são numerosas ao longo das falésias Ecos, de um tempo em que a terra não era tão árida e seca. Cedros retorcidos e deformados pontilham a terra ao longo das grandes lavagens secas, onde crescem escassos bosques de algodoeiros. Meus avós possuíam 80 acres de terra, cerca de 20 milhas a leste de Snowflake. Os moradores de Snowflake se referem a essa área como Out East. A casa móvel dos meus avós ficava no topo de uma colina de subida lenta. A cerca de 1 quilômetro ao sul, no pé da colina, minha tia e meu tio construíram uma casa de 3 andares onde viviam com seus 2 filhos e 2 filhas. A casa tinha uma disposição organizada. Da frente parecia ter apenas 2 andares, mas na parte de trás, devido à inclinação do morro, o porão era visível. Um grande deck de madeira cercava a seção do meio da casa. A casa estava voltada para o oeste e para o leste, o morro descia lentamente para uma lavagem. Do deck de trás, havia vistas da montanha sagrada Zuni e do vale do pequeno rio Colorado, perto de St. John's, Arizona. Essa história é o relato da terrível experiência que meu primo mais velho, Sam, passou no verão de 1991. Era final de junho. Sam tinha 17 anos. Enquanto a maioria das pessoas da sua idade estava aproveitando as férias de verão, Sam não estava. Ele tinha ido a uma grande festa de formatura e ficou bêbado como um gambá. Infelizmente para ele, o departamento do xerife também estava na festa, e ele recebeu uma multa por consumo de álcool por menores, liberdade condicional, um severo sermão e ficou de castigo durante o verão. Sua mãe até pegou as chaves da sua caminhonete que ele trabalhou durante todo o último verão para comprar. Lá estava ele, preso no meio do nada. Ele se manteve bastante ocupado, ajudando nossos avós que moravam no alto da colina. Depois de voltar para casa no final da tarde, ele notou que o vizinho Jeff, que morava a cerca de 8 quilômetros a oeste, havia parado para visitar seu pai, Bill. Jeff era um daqueles caras hippies. Ele era legal e tudo mais. Mas todos suspeitavam que ele provavelmente consumiu um pouco demais de dietilamida do ácido lisérgico nos anos 70.
Jeff tinha um lugar no topo do penhasco que ficava adjacente à casa de Stoddard. Bill e Jeff estavam no alpendre jogando conversa fora quando Sam se aproximou. Ele disse olá para Jeff. E Jeff perguntou a ele se Sam gostaria de ajudá-lo com um projeto em sua propriedade. Ele disse que pagaria a ele alguns centenas de dólares por 1 ou 2 semanas de trabalho. E Sam concordou. Algum dinheiro para a festa quando os pais dele saíssem da cidade na próxima semana para a viagem deles para Nebraska com nossos avós. Na manhã seguinte, Bill devolveu as chaves para Sam para que ele pudesse dirigir até a casa de Jeff. Quando ele chegou, Jeff estava carregando pás e equipamentos para seu caminhão. Sam não havia perguntado o que eles iriam fazer, mas supôs após ver as pás que provavelmente iriam substituir postes de cerca. Jeff disse-lhe para entrar na caminhonete. E eles seguiram para o norte ao longo do topo do penhasco em uma estrada de terra mal visível. O topo do penhasco tinha uma boa vista da área ao redor. Você podia ver os arredores de Snowflake e a grande lavagem seca pontilhada pelos algodoeiros a oeste. As montanhas brancas dominavam o horizonte ao sul. Ao norte, as mesas perto de Hellbrook eram visíveis. A leste havia um pequeno vale ao longo de um riacho menor. Ele podia distinguir o telhado da casa de Stoddard. A casa de Stoddard, o pensamento, enviou um arrepio pela sua espinha e deu-lhe arrepios. Ele empurrou as histórias do que aconteceu lá para o fundo de sua mente. Eles contornaram um pequeno nicho de arenito e Jeff parou o caminhão. Na frente deles estava uma grande ruína. Sam cresceu no leste e viu muitas ruínas Anasazi. Parecia uma grande pilha de arenito solto. Mas um olhar mais atento revelou cacos de cerâmica por toda parte, como quase todas as ruínas. Esta tinha grandes buracos, onde alguém havia usado uma retroescavadeira para encontrar potes em algum momento. Sam teve uma sensação desconfortável. Jeff deve ter visto seu rosto porque Sam disse que ele começou a explicar que seu projeto era escavar a ruína. Ele tinha um grande plano de que iria escavar a ruína e abrir um museu em sua propriedade com quaisquer itens que encontrassem. Ele cobraria cerca de $5 das pessoas para virem e conferirem. Sam argumentou que não era ilegal escavar em ruínas. E Jeff disse a ele: não se você for o proprietário do terreno onde está. Sam se sentiu ainda mais desconfortável. E quanto a irritar os espíritos? Jeff riu disso. Você está se referindo ao lugar do Stoddard? Sam assentiu. Não me entenda mal, Sam. Sua tia e avó são pessoas boas e honestas. Mas eu não acho que eram espíritos indianos. Acho que elas ouviram rumores na cidade sobre o que aconteceu com Stoddard e se assustaram. Além disso, ele disse, isso não é um enterro. Não há corpos aqui. Sam disse que agora ele deveria ter ouvido o sentimento que lhe dizia para ir embora. Mas ele disse que ignorou e começou a cavar. Por volta do meio-dia, Jeff foi até a casa dele para fazer o almoço para Sam e ele. Sam ficou nas ruínas. Ele disse que não pensou muito nisso na época, mas notou que estava extremamente silencioso ao redor das ruínas. Não havia sinais ou sons de pássaros, nem mesmo cigarras, que geralmente nesta época do ano nunca se calam. Ele disse que no vento jurou que podia ouvir vozes fracas, mas atribuiu isso ao fato de estar assustado com o lugar do Stoddard, sendo apenas cerca de 1 milha de distância. Quando Jeff voltou com os sanduíches, ele também trouxe uma câmera para que eles pudessem documentar seu progresso e colocar as fotos no museu. Jeff pediu a Sam para tirar fotos dele no quarto que eles haviam esvaziado e com os itens. Então eles trabalharam por 1 semana. Eles não estavam fazendo muito progresso. Eles não haviam encontrado muito. Uma pequena panela, algumas contas e metade de um matami.
Sam estava feliz por ter um dia de folga. Durante toda a semana, ele lutou contra a sensação de que algo ruim iria acontecer. Ele estava feliz em se afastar das ruínas por um tempo. Ele também não estava dormindo bem. Ele sonhou uma noite que sua cama estava tremendo. Depois de um fim de semana bastante tranquilo, Sam retornou à casa de Jeff na segunda-feira de manhã. Para sua surpresa, havia uma retroescavadeira estacionada em sua garagem. Outro vizinho havia emprestado a retroescavadeira para Jeff. Jeff estava animado, porque agora eles poderiam progredir mais. Eles progrediram muito. Eles descobriram 3 a 4 quartos e encontraram mais alguns artefatos. Terça e quarta-feira passam da mesma forma. Mais quartos, mais artefatos, o tempo todo tirando fotos. Depois de encher 4 rolos de filme, Jeff os leva para a cidade para serem revelados. Isso foi muito antes dos telefones com câmera e câmeras digitais, onde demorava cerca de 10 dias para revelar suas fotos. A propósito. Agora era quinta-feira. Eles encontraram uma sala bastante grande no pueblo. No meio há um grande bloco de arenito. Isso despertou a curiosidade de Jeff. O restante do arenito que eles encontraram era pequeno. Usando a retroescavadeira, ele moveu o arenito para o lado. Havia um buraco negro abaixo. Algo sobre aquele buraco negro fez o estômago do Sam se contorcer. Jeff estava extremamente animado. Ele olhou para o buraco, mas não conseguiu distinguir nada. Ele pegou uma lanterna e iluminou o buraco. "É outra sala", exclamou Jeff. Sam não queria olhar. Algo sobre aquela abertura fazia sua pele arrepiar. Jeff disse a Sam para correr e pegar uma escada. Ele fez como foi instruído, esperando que Jeff não fosse pedir para ele entrar lá. O trovão rolou ao longe enquanto ele voltava para a ruína. Nuvens de monção estavam se formando no sul e o vento havia aumentado. Jeff colocou a escada na abertura. Sam perguntou a ele se era seguro, e Jeff imaginou que, como a sala havia sido preenchida com terra e a gigantesca laje de arenito por 1000 anos, ele não achava que o teto desabaria agora. Jeff desceu a escada com uma lanterna. "Merda!" ele ouviu Jeff exclamar. Ele chamou Sam, que lentamente fez seu caminho até lá. "Traga a câmera e venha para baixo." Sam sentiu o terror agarrá-lo. Ele realmente não queria voltar lá embaixo, mas também não queria que Jeff pensasse que ele era um covarde. Ele pegou a câmera e desceu para o poço negro. A princípio, ele não conseguia ver nada. É muito escuro, muito escuro. E então ele viu o feixe da lanterna de Jeff brilhando em uma grande panela ondulada. Mesmo com a luz do sol descendo pela abertura, ela não conseguia penetrar a escuridão. Finalmente, Sam percebeu que as paredes e o chão eram pretos. O ar estava viciado e tinha um forte cheiro de fuligem. Jeff se movia animadamente pela sala para ver todos os tesouros que ela continha. Um longo estrondo de trovão ecoou à distância. "Comece a tirar fotos", Jeff exclamou, irritado que Sam estava apenas parado ali. "Certifique-se de que o flash está ligado." Sam começou a tirar fotos. O flash iluminou o quarto brevemente. E depois da terceira foto, Sam vislumbrou algo que o fez pular. Um crânio humano. Calor pulsando em seu peito. Ele soltou um guincho. "Jeff, tem um crânio." Jeff, ocupado olhando para lá, não o ouviu. Ele tirou outra foto só para ter certeza. Sim, definitivamente um crânio. Mas ele ainda não foi ouvido. Então Sam disse mais alto: "Jeff, tem um crânio." "O quê?" "Ah, sim, um crânio. Tem alguns deles aqui embaixo. Parece que houve um incêndio neste cômodo." Ele chutou um pelo cômodo em direção ao Sam. E Sam pulou. "Que diabos, cara?" disse Sam, seu medo se transformando em raiva. "Cara, isso não está certo."
Você não deveria estar mexendo com corpos. Precisamos chamar a polícia ou algo assim. Jeff riu. Chamar a polícia? E dizer a eles o quê? Encontramos um monte de índios mortos há 1000 anos. Sam agora estava realmente irritado. Escute, Jeff, se você quer mexer com essas coisas, fique à vontade. Eu terminei. Há algo ruim neste lugar e eu estou saindo. Novamente, Jeff riu. Você está com medo de um monte de ossos? Tanto faz, cara, vá. Eu não estou pagando você para ser um chorão. Sam jogou a câmera de Jeff no chão e subiu a escada e Jeff começou a xingar a câmera quebrada. Sam não se importou, embora ele tenha começado a voltar para a casa de Jeff, onde seu caminhão estava estacionado. O vento estava soprando bastante forte agora. Nuvens negras cobriam o sol. Sam agora via clarões de relâmpago junto com o trovão. Quando ele chegou em casa, lembrou-se de que minha tia e tio haviam partido junto com suas irmãs em sua viagem para Nebraska. Seu irmão mais velho, Zach, também estava fora, trabalhando na Pizza Hut durante a noite. Ele estava cansado. Ele se deitou no sofá e adormeceu, tentando não pensar na sala preta cheia de ossos. Um forte estrondo de trovão sacudiu a casa e acordou Sam abruptamente. A casa estava escura. Ele tateou seu caminho até o interruptor de luz e o acendeu. Nada. Um relâmpago iluminou o quarto. Droga, a tempestade deve ter derrubado a energia. O vento uivava lá fora. Ele vasculhou o armário até encontrar a lanterna e acendê-la. Ele ainda se sentia extremamente assustado. Então ele subiu para o seu quarto, onde tinha um baseado escondido. Ele imaginou que se fumasse, isso ajudaria com seus nervos. O quarto dele dá para a entrada de carros. Ele abre a janela e acende o baseado. Um clarão de relâmpago e algo corre pela entrada de carros, fazendo seu coração dar um pulo. Os cães começam a latir. Ele larga o baseado e fecha a janela. Ele sente o terror roendo seu estômago. Que diabos foi isso? Ele desce as escadas como precaução e tranca a porta de correr da frente. Ele ouve passos pesados correndo pelo alpendre. Agora ele entra em modo de pânico total. Merda, a porta lateral. Ele corre pela sala de estar e tropeça em uma cadeira. Os cães estão enlouquecendo, rosnando e latindo. Ele vislumbra algo correndo pela janela da sala de estar, iluminado pelo flash de um relâmpago. Ele chega à porta, se atrapalhando-se com a fechadura. O que quer que esteja do lado de fora tem controle da maçaneta. Começa a girar. Ele bate a tranca. Trancado. Merda! A porta de vidro deslizante do porão. Ele desce as escadas correndo. Ele chega à porta, encontrando-a já trancada. Outro raio. No clarão, ele vê a silhueta do que acredita ser um homem coberto de pelo, com uma pele de coiote cobrindo sua cabeça. Olhos vermelhos brilhando da escuridão onde seu rosto deveria estar, parado na borda do quintal. É muito alto. Olhando para aqueles olhos vermelhos brilhantes, seu fôlego parou em sua garganta. O pânico surge nele. Aflito, ele cai para trás, batendo a cabeça em uma mesa. Chorando, ele se levanta e corre para o andar de cima até o telefone. Ligue para o 190, ligue para o 190. Seu coração está martelando em seu cérebro. Ele pega o telefone. Nada. Um grande estrondo vindo do telhado o tira de seu desespero. A coisa está no telhado. Merda. Arma! Arma! Isso vem à mente. Ele corre para o quarto dos pais, onde eles guardam uma espingarda no armário. Os cães correm atrás dele. Começa a chover torrencialmente. Ele ainda pode ouvir os passos no telhado. Ele tranca a porta atrás dele. Ele está indo para o armário e os cães o seguem. Ele encontra a espingarda, suas mãos tremendo loucamente, e ele a carrega. Os cães estão quietos.
Ele não consegue ouvir mais nada vindo do telhado. Onde diabos está? Na casa? Ele se senta no armário e espera. Os cães se agruparam ao redor dele. O que parece uma hora passa, e nada além do estrondo distante do trovão enquanto a tempestade avança. Ele começa a se acalmar em choque. Neste ponto, a tempestade se deslocou para o norte. De repente, ele ouve a porta batendo. Bang, bang! Está batendo na porta. Boom! A espingarda dispara, fazendo um buraco no teto do armário. E alguém está gritando. Não atire! Ele ouve seu irmão Zack gritar. Lágrimas escorrem pelo rosto de Sam. Ele larga a arma e corre para a porta, destrancando-a, quase derrubando seu irmão. Zack está furioso. Que diabos, cara? Por que você está atirando em mim? Sam está atordoado. A história do que aconteceu mais cedo naquele dia e nesta noite jorra dele. Zack escuta sem dizer uma palavra. No final, Zack pergunta a ele. Ok, Sam, o que você fumou? Nada, eu não estou chapado, cara. Zack. Ok, mas a mãe vai ficar furiosa. Não só porque você fez um buraco enorme no armário deles, mas também por todas as marcas de lama por todo o lugar. É melhor você limpar isso. Que lama? E como o Zack entrou? A casa estava trancada. Ele perguntou ao Zack, e Zack disse a ele que a porta de vidro deslizante estava bem aberta. A eletricidade havia voltado em algum momento enquanto ele estava no armário. Conforme o Zack disse, havia pegadas de pés descalços na lama vermelha ao redor da casa. Não era ele. Ele mostrou ao Zack seus sapatos, pés descalços, e que as pegadas eram muito maiores do que seus pés. David concordou. Aposto que foi o Jeff. Zack concluiu. Ele provavelmente veio te perturbar porque está irritado que você desistiu e quebrou a câmera dele. Ele sabia que você estava assustado. Então ele pensou que iria te perturbar. Sam não tinha certeza. Mas isso fez com que ele se sentisse um pouco melhor. Sim, ele diz a si mesmo, Jeff, aquele idiota. Eu devo não ter fechado a trava da porta de correr. O barulho no telhado deve ter sido o vento arrancando as telhas do telhado. Começou a fazer todo sentido. Ele e Zack bebem algumas cervejas que o pai deles havia deixado na geladeira. Eles limpam a lama da melhor maneira que conseguem. E depois de ficarem animados, eles decidiram que iriam lá na manhã seguinte e confrontar Jeff. Zack diz que precisou pagar um extra para Sam, já que agora eles precisavam alugar uma lavadora de carpetes para limpar a bagunça que Jeff fez. Finalmente, eles decidem ir para a cidade. Um dos amigos deles está dando uma festa. Eu não acho que nenhum deles queria ficar lá fora. A festa é uma que fica no meio do nada, com uma grande fogueira. Há cerca de 20 adolescentes lá. Sam está tendo dificuldades para aproveitar a festa. Ele continua sentindo como se algo estivesse observando ele. A cerveja não está saborosa e ele não está realmente socializando com seus amigos. Eles perguntam a ele o que há de errado, mas ele apenas diz que está cansado. A lua cheia está surgindo a leste, lançando sua luz sinistra nos penhascos de arenito e cedros. Sam olha além da luz do fogo e vislumbra algo se movendo apenas fora do alcance da luz do fogo. Ele se move atrás de um arbusto. Deve ser alguém urinando, ele pensa consigo mesmo. Mas seu instinto discorda. De repente, um estranho uivo gutural perfura a noite. Sam pula. Ele olha ao redor, mas parece que ninguém mais ouviu nada. Eles continuam rindo e conversando. Agora ele ouve passos pesados atrás dele. Ele se vira para ver uma grande figura de um homem parado logo fora da luz do fogo. Ele está paralisado de medo. O rosto do homem está escondido na sombra, mas Sam pode sentir seus olhos o perfurando.
Ele fecha os olhos e começa a sussurrar uma oração baixinho. Quando ele tem coragem de abrir os olhos, o homem desapareceu. Ele está bastante assustado neste ponto e só quer sair de lá, e ele diz ao Zack que vai para casa. Zack decide ficar. Sam não quer realmente ir para casa, e ele também não quer voltar para a festa. Mente a mil. Ele segue para leste na velha rodovia Concho. Certamente ele pensa consigo mesmo, ele está apenas se assustando. Jeff veio e o assustou. E aquela pessoa na festa provavelmente era apenas alguém que estava lá fora fazendo xixi. Sim, faz sentido. Ele percebe algo correndo pela estrada. São cerca de 2 da manhã, então a estrada está deserta. Ele diminui a velocidade, pensando que deve ter sido um servo. Batida! Algo atinge a traseira de seu caminhão, jogando-o para frente. Que diabos? Ele freia bruscamente, olhando no retrovisor. Ele vislumbra um par de olhos brilhantes. Ele está em completo modo de pânico. Ele pisa fundo no acelerador. Um terror absoluto o envolve. Com muito medo de olhar para trás, ele vê algo pelo canto do olho. Ele vira para olhar e vê um homem correndo ao lado do caminhão. Ele olha para a velocidade. 70. Ele olha novamente e agora a criatura tipo coiote está olhando para ele. A princípio, seu rosto está envolto em escuridão. E então ele disse que transformou-se diante de seus olhos. A única maneira que ele conseguiu descrever foi como a de um demônio. Grandes olhos vermelhos e um sorriso torcido, mostrando longos dentes afiados. Ele jogou a cabeça para trás e riu. Ele levou uma mão longa e garrada e arranhou ao longo do caminhão enquanto passava em alta velocidade e desaparecia na escuridão. Então é isso que eu me lembro. Nós morávamos a cerca de 2 horas de distância de Snowflake. Eu tenho 7 anos e estou na minha cama. Às 3 da manhã, nossa família é acordada por alguém batendo na porta. Claro, isso acorda todos, incluindo nós, crianças, enquanto observamos meu pai abrir a porta para ver meu primo Sam. Ele está branco como um fantasma, tremendo e chorando. Meus pais estão bastante assustados, tentando descobrir o que diabos está acontecendo. Ele começa a balbuciar sobre demônios perseguindo-o e minha mãe nos manda de volta para a cama. No dia seguinte, meu pai liga para outro amigo de longa data. E eles o levam a algum lugar Saunders para ver um curandeiro. Depois que voltaram, Sam ficou conosco até seus pais retornarem de Nebraska. Quando ele finalmente vai para casa, ele nunca mais vê nada. Anos depois, quando eu era mais velho e nos tornamos mais próximos, perguntei a ele o que aconteceu naquela noite, a que ele apareceu em casa, e ele me contou relutantemente. Mais tarde, perguntei aos meus pais sobre isso, e eles confirmaram a mesma história que ele havia contado a eles. Menos uma parte final. Então, na manhã em que Sam apareceu em nossa casa, Zack e seu irmão mais velho foram à casa de Jeff para coletar o dinheiro de Sam. Quando ele chegou lá, Jeff não estava lá. A porta da casa estava escancarada. O interior estava destruído. Os móveis estavam virados e quebrados. Jeff acabou ficando fora por cerca de 6 meses. Todos se perguntavam para onde ele tinha ido. Ninguém realmente sabia nada sobre sua família, apenas que eles eram do Centro-Oeste. Em um determinado momento, minha avó registrou um boletim de pessoa desaparecida no escritório do xerife. Mas mais tarde, o xerife informou a ela que Jeff estava de volta ao leste. Quando ele finalmente retorna, está magro e parece ter envelhecido cerca de 20 anos. Todos se perguntam se foram as drogas. Avançando para 5 ou 6 anos, meus avós convidam Jeff para o dia de ação de graças em sua casa. Sam se formou e se mudou há muito tempo, mas ele está disponível para o dia de ação de graças. Jeff pede a Sam para ir até sua caminhonete porque tem algo para mostrar a ele. Sam concorda. Jeff entrega a ele uma pilha de fotos. São as fotos que eles tiraram enquanto escavavam as ruínas. Sam folheia, sem realmente querer pensar no que aconteceu naquela época.
Nos últimos anos, ele se convenceu de que era apenas uma série de coincidências e se assustou com elas. Jeff diz infelizmente para Sam olhar mais de perto as fotos. Sam faz isso. A princípio, ele não percebe nada. Mas então ele percebe nas sombras da imagem que há figuras pequenas, distorcidas e malignas, com o mesmo rosto do demônio que o perseguia. Jeff pede desculpas a Sam, mas diz que tinha que ter certeza de que não estava louco. Ele conta a Sam que nos 6 meses em que esteve fora, foi caçado por essa coisa. Seguiu-o até Oklahoma. Finalmente, ele procurou a ajuda de um curandeiro. Ele devolveu os artefatos para preencher a ruína. E Sam disse que não sabia o que aconteceu com as fotos. E ele não queria saber. Algo sobre estar na floresta sempre me fascinou. Me encontrei em uma expedição no fundo da floresta. Para ser mais preciso, High Peaks Wilderness, que é uma área dentro do Adirondack. Eu trouxe um amigo meu, mas você pode chamá-lo de mestre da trilha, e um amigo meu que vamos nos referir como Ninfa. As trilhas aqui são intermináveis, belas cadeias de montanhas preenchidas com milha após milha de floresta densa. Uma verdadeira definição de belo e perigoso. Depois de caminhar a maior parte do dia, devemos ter percorrido menos de 3,5 milhas. O Trailmaster encontrou um bom lugar para nos acomodarmos para a noite. Uma leve brisa soprava do nordeste, enquanto o sol estava prestes a se pôr. Estimamos que restavam 2 horas e meia de luz do dia. Trailmaster saiu para coletar madeira e Ninf foi coletar água de um riacho próximo. Eu trabalhei na montagem das nossas 3 barracas para a noite. De repente, Ninf voltou correndo para o acampamento sem as cantinas. O som dela ofegante, seguido por ela caindo na terra de joelhos, foi o suficiente para me deixar impressionado. Acredite em mim quando eu digo que eu conheço Ninf. É incomum para ela estar ofegante tão alto. Nymph? Eu fiz o meu melhor para acalmá-la, tentando obter respostas. Qual é o problema? Eu perguntei a ela. Justo quando o Trailmaster voltou com um feixe de gravetos, o que há de errado com ela? Ele perguntou. Isso é o que Ninf nos disse. Ela acabara de chegar ao riacho e encontrou um bom lugar. Ela estava apenas se enchendo, e o som clichê de um galho quebrando foi o que ela ouviu. O som não foi suficiente para assustá-la, mas sim os eventos que se seguiram. O som veio do outro lado do riacho. Ela descartou como sendo um animal, provavelmente assustado com a sua presença, e continuou enchendo. Então ela ouviu novamente, exceto que o som estava mais alto e parecia muito mais próximo desta vez. Isso a pegou de surpresa, e por instinto ela foi forçada a olhar na direção de onde o som vinha. O que ela ouviu em seguida foi um som audível de grunhido, do tipo que um veado macho de cauda branca poderia fazer. A sensação de pavor a inundou. Ela sentiu como se não devesse estar lá. Seguido pela súbita sensação de estar sendo observada, isso a deixou extremamente desconfortável, quase ao ponto de desorientação. Ela se levantou, deu alguns passos para trás, e o que ela então viu do outro lado do riacho? Obstruído por árvores, apenas um alto par de atlas e o que pareciam ser pernas traseiras, seguidas por grunhidos altos. Ela pensou que poderia ter sido um cervo, mas seu bom senso prevaleceu. E ela pensou consigo mesma, que cervo não tem medo de humanos estando tão perto. Ela correu de volta para o acampamento, onde os grunhidos se tornaram mais altos e começaram a soar quase ameaçadores. Você tem certeza? Perguntou o Trailmaster com um toque de incerteza em sua voz. Ninf nem sequer respondeu a ele. Em vez disso, lançou-lhe um olhar frio. Provavelmente era um veado. Você tem medo de veados? Disse Trailmaster.
Eu, por outro lado, dei a Nymph o benefício da dúvida. Nymph, mesmo em seu estado atual, era capaz de descrever o que ela viu, ouviu e sentiu. Foram seus sentidos e um pressentimento que a fizeram fugir. Trailmaster optou por investigar a área onde Nymph havia estado anteriormente. Nymph estava relutante e disse que não voltaria. Então Trailmaster partiu sozinho. Nymph ficou no acampamento comigo, que estava debatendo se precisávamos realocar nosso acampamento. Eu precisava de um relatório antes que a decisão pudesse ser tomada. Quando o Trailmaster chegou à área do riacho onde Nymph estava, isso é o que ele observou. Pegadas que provavelmente eram de Nymph indo na direção do nosso acampamento. Cantis vazios no chão. E do outro lado do riacho havia pegadas parecendo de um animal, talvez um cervo. O único problema era o espaçamento das pegadas e como algo nelas parecia estar faltando. Um cervo normalmente anda sobre as 4 patas. Após uma inspeção mais detalhada, o mestre da trilha chegou à conclusão de que este cervo provavelmente estava andando sobre as patas traseiras. O príncipe formou uma trilha. A trilha parecia ter surgido de algum lugar na floresta, continuar por alguns metros e parar na margem oposta do riacho, depois virar e voltar na direção de onde vieram, sem sobrepor o conjunto original. O mestre da trilha admitiu mais tarde que isso o assustou e ele também teve esse sentimento desconfortável. Ele voltou ao acampamento meia hora depois com nossas cantinas cheias. Mesmo que quiséssemos nos mover, seria quase impossível, pois o sol já havia começado a se pôr. Avançamos 2 horas e meia, nossas tendas foram montadas, a fogueira acesa e o jantar servido. Decidimos que seria melhor um de nós ficar acordado o tempo todo até o amanhecer. Estava simplesmente muito escuro para se mover no momento. Minha barraca estava a apenas um pé de distância da barraca da ninfa. Havia um bom motivo para isso. A barraca do Trailmaster tinha sido montada a bons 5 metros de distância, porque ele tinha o sono leve. Tivemos que mover a barraca dele para mais perto da nossa. O perímetro do nosso acampamento foi definido com uma lona, que faria barulho se alguém tropeçasse no fio. Algumas latas de alumínio e linha de pesca. Primitivo, mas eficaz. Nymph não falou muito sobre o incidente naquela noite, e eu não a culpo. Ela ainda estava um pouco abalada com o incidente, embora eu a manteria segura. As descobertas do Trailmaster no riacho só aumentaram a incerteza. Pensar no que Nymph viu e no que o Trailmaster encontrou me deixou inquieto. A escuridão ao nosso redor, seguida pelo silêncio assustador da floresta e a incerteza do que estava lá fora, era perturbadora. O som da madeira queimando era o único som alto o suficiente para nos distrair dos súbitos sons fracos à distância. A mente pode pregar peças em você. Naquela noite, parecia que uma figura escura estava sempre parada a alguns metros fora do nosso acampamento, além do alcance da luz do fogo. Cada barulho no mato era algo tentando se aproximar de nós sorrateiramente. Todo som tinha uma origem. São esses sons que tornam uma noite na floresta tão mágica. Trailmaster e Nymph estavam dormindo. Eu estava de vigia. O som dos grilos à noite é o berço da natureza que estava prestes a me fazer dormir. Quando de repente parou. Insira a deixa musical. Eu tinha adormecido enquanto estava de vigia. Nymph disse que tinha acordado em algum momento durante as primeiras horas da manhã, por volta das 4 da manhã. Ela encontrou tanto eu quanto o Trailmaster fora. O ar fora da tenda estava preenchido com um cheiro pútrido. Ela descreveu como carne apodrecendo que parecia persistir. Uma carcaça de uma semana já em estágios de decomposição. Era tão ruim assim. Nymph, alarmada pelo cheiro, acordou nós dois.
Obviamente, não tínhamos sentido nenhum cheiro horas antes. Fiz uma verificação do perímetro e não encontrei nada de incomum. Nós realmente sentimos como se estivéssemos sendo observados, o que é uma sensação avassaladora. O cheiro desapareceu dentro de 1 hora depois que começamos a fazer algum barulho. Foi apenas durante a primeira luz, cerca de 2 horas depois, que notamos isso. Pegadas do que eu presumi ser um veado a apenas alguns metros de distância. O Trailmaster confirmou que essas pegadas eram idênticas às que ele encontrou no riacho ontem. Poderia ter sido apenas um veado aleatório na noite, disse Trailmaster. Embora o que eu achei incomum foi a maneira como as pegadas pareciam andar para trás e para frente horizontalmente, depois seguir em uma direção vertical. Trailmaster disse que pareciam estar faltando um par novamente, o que significa que eram apenas pernas com galhos, pelo que parecia. Eu tenho que concordar porque essas pegadas pareciam estranhas. As pegadas eram definitivamente de um cervo. O que nos incomodava era o padrão em zigue-zague da pegada vertical, que era surpreendentemente semelhante à forma como um humano poderia caminhar. O Trailmaster foi tentado a seguir o conjunto de pegadas que seguia em outra direção. Nymph estava histérica e não tinha intenção de fazer tais coisas. Ela disse que todo o incidente parecia estranho e francamente assustador. Uma criatura parecida com um cervo, impressões estranhas e, para não mencionar, o mau cheiro? Essa coisa estava nos perseguindo. Nós não tínhamos intenção de descobrir. Eu insisti para o Trailmaster esquecer isso, que precisávamos continuar nos movendo. A terceira vez é a que encanta, eu disse ao Trailmaster. Vamos não estar por perto para isso. Estivemos em movimento durante a maior parte do dia. Ninfa ainda se sentia sobrecarregada de medo, e Mestre da Trilha não experimentava os mesmos sentimentos. Por isso ele optou por investigar o príncipe antes, ele parecia bem em estar na liderança. Ninfa admitiu como ela pensava que a criatura estava nos seguindo. Eu disse a ela para ficar perto. Eu não sei o que fez ela pensar isso, mas eu sabia que era melhor não duvidar dela. Se a criatura estivesse nos seguindo, provavelmente seguiu a uma distância. Nada seria mais aterrorizante do que de repente virar e ver um par de chifres saindo de uma árvore atrás, ou um de nós ser escolhido no meio do nada. Apesar de tudo o que aconteceu, conseguimos chegar ao nosso destino ilesos. Tudo parecia quieto. Qualquer e todos os sentimentos de pavor também desapareceram, assim como a sensação de estar sendo observado. A atmosfera parecia mais leve à medida que saíamos da área. Talvez estivéssemos em seu território, então sentiu a necessidade de fazer sua presença ser notada. Já não nos sentíamos ameaçados, e nada mais significativo aconteceu que vale a pena mencionar. Reflexão. Tivemos sorte naquela viagem. Talvez a criatura tenha decidido nos poupar. Talvez ela não quisesse nos machucar. Simplesmente não sabemos. Tantas perguntas com tão poucas respostas. Não tenho 100% de certeza do que encontramos lá fora, embora um nome venha à mente quanto mais penso sobre isso. O Wendigo. Eu já ouvi histórias sobre a existência dessa criatura do folclore. Eu consegui permanecer cético até agora. Seja lá o que era aquela criatura, eu gostaria de pensar que ela ainda está lá fora, esperando pelo próximo grupo de caminhantes que se aventuram fora da trilha para o vasto desconhecido. Tenha cuidado. Da próxima vez que você estiver lá fora na floresta. Esta é uma história que minha família me contou quando eu estava crescendo. Nós vivemos em uma comunidade rural na reserva Navajo. Minha tia e seus 2 irmãos estavam sozinhos em casa, enquanto meus avós haviam saído à noite para participar de uma reunião na casa do capítulo. Eles estavam na casa e, como muitas pessoas da reserva, eles não tinham eletricidade. Já estava escuro lá fora há cerca de 1 hora, e minha tia e meu tio estavam se preparando para ir para a cama.
Do lado de fora, eles ouviram barulhos, como se alguém estivesse mexendo em coisas do lado de fora. Meu tio mais velho foi olhar pela janela da frente e viu uma figura perto do caminhão. Isso era extremamente fora do comum, porque o vizinho mais próximo estava a quilômetros de distância. Seja lá o que fosse, abriu a porta do caminhão e começou a vasculhar os itens pessoais que minha família havia deixado no veículo. Minha tia e meu tio ficaram assustados com a cena e sabiam que deveriam tomar uma atitude. Eles pegaram seus rifles e todos se prepararam para apontá-los. Eles abriram as portas com força e apontaram a arma para a figura escura. A figura se virou e caminhou em direção a eles, totalmente indiferente à arma. Meu tio puxou o gatilho, mas nada aconteceu. A figura se aproximava e minha tia começou a sentir um cheiro parecido com o de um cadáver em decomposição. Era tão forte que a fez engasgar. Meu tio continuou a puxar o gatilho sem sucesso e a figura se aproximava cada vez mais. Ao longe, faróis vinham pela estrada. Meus avós estavam retornando. A figura olhou em direção às luzes e começou a se afastar, escondendo-se atrás de uma árvore perto da casa. Meu tio mais velho correu em direção ao caminhão com uma arma. Meu avô saiu do carro e apontou para a árvore. A coisa estava colocando a cabeça para fora para observar o que eles estavam fazendo. Meu avô correu para dentro da casa, foi até o fogão e pegou um punhado de cinzas, esfregou-as na sua arma e colocou uma bala coberta de cinzas na câmara. Ele saiu para uma varanda, disparou em direção à árvore. E seja lá o que fosse aquilo, não esperava que a arma disparasse. O eco do tiro ressoou e a figura escura começou a correr. Minha avó perseguiu minha tia para dentro e meus tios e meu avô foram atrás, não havia muitas estradas ou caminhos. E então meu avô e tio perseguiram a figura. O caminhão estava pulando e os faróis não estavam fixos em um ponto específico. Meu tio jura que sempre que os faróis atingiam a figura, ele via uma mulher. Não só isso, quem quer que estivesse correndo, corria em todas as 4 patas como um urso. Meu avô eventualmente parou o caminhão e quando se aproximaram do fosso, que caía a cerca de 20 pés, ele saiu e começou a gritar em Navajo. Meu tio disse que ele estava gritando sobre uma mulher local. Ele gritou que não estava com medo e que sabia que era ela e para deixar sua família em paz. Vasta. Alguns dias se passaram e havia notícias de que a mulher sobre a qual meu avô estava gritando havia falecido. Sempre me disseram que se você sabe quem é o Skinwalker, diga o nome dele, e isso o matará. Meu primo morava na agência leste da nação Navajo, em uma comunidade conhecida como Crow Point. Ela ainda morava com os pais naquela época e era uma boa menina. Ela tinha boas notas, um bom carro, era muito popular e jogava no time de basquete. Quando ela nos contou essa história, foi algo muito fora do comum. E os eventos que se seguiram também aprofundariam minhas crenças na maneira tradicional Navajo e nos tabus associados à cultura Navajo. Meu primo estava voltando do treino de basquete que se estendeu além do pôr do sol. Era durante os meses mais frios e por isso já estava escuro quando ela chegou ao seu bairro. Ela entrou na pequena comunidade residencial onde morava. Estava longe de ser uma comunidade cercada, mas havia postes de luz e os bairros não ficavam muito distantes uns dos outros. E à medida que se aproximava de casa, ela viu um grupo de cachorros. Isso não era improvável, pois havia um bando aleatório de cães vadios que vagavam pelas comunidades rurais. Esses cães não pertenciam a ninguém, e eles conseguiam comida onde quer que pudessem conseguir. Conforme ela se aproximava, notou que havia algo estranho nos cães. Havia 4 cães, e eles estavam sentados em um círculo, todos se encarando. Isso realmente não a perturbou até que ela falou sobre o evento mais tarde.
Como era uma comunidade residencial, minha prima não podia acelerar na estrada. Então ela passou devagar pelo grupo de cães e continuou seguindo seu caminho. Enquanto continuava a dirigir, ela notou em sua visão periférica que algo estava correndo ao lado de seu carro. Ela virou a cabeça para ver que um cão marrom do grupo estava trotando ao lado de seu carro. Ela não se importou até ser atingida por um quebra-molas estrategicamente colocado. O impacto do quebra-molas fez todo o seu carro balançar. Ela olhou novamente para o cachorro que ainda acompanhava o carro casualmente. Ela tentou ignorar o cachorro e acelerou, lembrando-se de onde estavam os quebra-molas. O cachorro continuou a acompanhar o ritmo. Meu primo eventualmente teve que parar em uma placa de ônibus. Ela começou a se sentir imensamente desconfortável e tentou manter os olhos para frente, mas a curiosidade a venceu. Ela olhou para o cachorro, ele estava olhando para frente. Ela continuou a encarar. E foi quando o cachorro virou a cabeça. Em vez do rosto de um cachorro, havia o rosto achatado de um homem coberto de pelos e sorrindo de orelha a orelha. O medo percorreu seu corpo. Minha prima pisou fundo no acelerador, sem ousar olhar para trás no espelho retrovisor. Ela chegou em casa e mal conseguiu se arrastar até a porta, fraca de medo. Minha tia veio até ela e minha prima começou a soluçar. Ela contou tudo para minha tia, e eles marcaram uma reunião com um curandeiro no dia seguinte. Naquela noite, quando minha prima estava tentando descansar, ela estava se revirando e se sentindo muito doente. Ela podia ouvir pessoas rindo do lado de fora e falando em navajo. Mas ela não deu muita importância para isso, porque ela morava em uma comunidade perto de muitos vizinhos. No curandeiro, ele disse à minha prima que ela era muito sortuda. O Skinwalker não era destinado a ela. Ela apenas aconteceu de avistá-lo, enquanto ele estava a caminho para trazer infortúnio a outra pessoa. Ele também disse a ela que o riso e a conversa que ela tinha ouvido à noite era o Skinwalker falando com seus amigos, deixando-o saber que alguém o tinha visto e que ele a tinha assustado. O curandeiro disse à minha prima que se o Skinwalker estivesse lá para ela e ela o tivesse visto daquela maneira, ele poderia muito bem tê-la matado. Após esse encontro, minha prima sofreu de muitas doenças e teve que parar de jogar basquete por um tempo. Ela teve muitas cerimônias e eventualmente voltou a se levantar. Minha mãe nos contou essa história nas muitas noites em que nossa eletricidade acabava. Quando perguntei à minha prima sobre isso, ela confirma ser verdade, embora não goste de falar muito sobre isso. Na reserva Navajo não temos a cidade para coletar nosso lixo, então queimamos nosso lixo em grandes barris de queima. Não é muito ecológico, eu sei, mas é o que temos que fazer. Se você não acender o lixo corretamente, o fogo se apagará e ficará no barril. Isso é importante porque nos é dito para descartar corretamente os itens de higiene pessoal. Se você removeu todos os seus cabelos da escova, certifique-se de que o lixo foi queimado. Se foi aquele período do mês, certifique-se de que o lixo foi queimado. Se você trocou a fralda de um bebê, certifique-se de que o lixo foi queimado. Eles nos contam essas coisas porque os Skinwalkers são conhecidos por vasculhar o lixo para encontrar coisas que podem usar contra nós. Eles usam as coisas às quais estivemos brevemente conectados para nos trazer infortúnios usando esses itens. Então, os membros da minha família participam do esporte de rodeio. Então, para praticar, eles têm um boneco para laçar e se revezam laçando-o. Meus 2 primos estavam se divertindo ao ar livre e se revezando para balançar a corda no bezerro falso. Os mais velhos são sempre firmes em dizer que não devemos ficar fora depois do pôr do sol, especialmente na reserva, onde é escuro como breu e não há ninguém por quilômetros. Mas meus primos não são do tipo supersticioso. E eles estavam sob a luz da rua, meus primos estavam brincando e rindo, se divertindo muito.
E isso muda quando meu primo mais velho olha para o barril de queima. Uma figura escura está curvada e remexendo no lixo que não conseguiu queimar. Meus primos elaboram um plano de que vão pegar uma arma, paus e pedras e vão perseguir o que quer que seja. Eles se movem estrategicamente para que possam flanquear a figura. Eles correm em velocidade máxima em direção a ela. E começam a gritar e balançar seus paus e jogar suas pedras. Meu primo afirmou que eles acompanharam isso na maior parte do tempo. Isso foi até a figura correr sob a luz do poste. O que meu primo pensou era que provavelmente era uma pessoa ou uma cabra. Por que eles pensariam que era uma pessoa, no entanto? Porque a cabra estava correndo sobre suas patas traseiras. Eles pararam de correr e o medo percorreu suas costas enquanto a figura corria para a escuridão. Sentindo-se nervosos e não aceitando completamente o que acabaram de ver, eles começaram a laçar o boneco novamente. Havia agora um silêncio constrangedor entre os meninos. Eles acabaram de ver algo sobrenatural. Mas falar sobre isso agora faria parecer real. Eles estavam loucos. Eles realmente viram um skinwalker? Os meninos laçaram o boneco em silêncio, até que um deles olhou para a árvore. Havia uma cabeça espiando eles. Se eles não prestassem atenção, seja lá o que fosse, colocaria a cabeça para fora de trás da árvore e encararia. Quando eles olhavam na direção da árvore, rapidamente se movia para trás e saía de vista. Isso foi a gota d'água, e meus primos correram de volta para a casa. Eles contaram aos pais, e meu tio saiu para olhar. Ainda estava lá, colocando a cabeça para fora e voltando para trás da árvore. Meu tio carregou sua arma e começou a caminhar em direção a ela. Ele mirou e puxou o gatilho, mas nada aconteceu. A arma travou. O que quer que fosse começou a correr. Mas era tão rápido como um borrão, como meus primos descrevem. Quando saiu, meu tio entrou e deu aos meninos uma palestra completa sobre ficar fora até tarde. No dia seguinte, meu primo contou ao meu tio que o que quer que fosse estava revirando o barril de lixo. Eles foram investigar e a criatura havia retirado muitas coisas do barril. O que era estranho eram as pegadas. Havia pegadas de cabra por toda a área. Eles seguiram o conjunto de pegadas e encontraram uma fralda de bebê a vários metros de distância do barril. O que quer que eles tenham visto naquela noite tinha uma intenção muito malévola. Meus primos dizem que, embora a visão fosse profana, eles sabem o que viram e mantêm sua afirmação. A reserva Navajo é a maior reserva nos Estados Unidos da América. Ela se estende até o Novo México, Utah, Colorado e Arizona. Esta história acontece na região nordeste do Arizona, perto de Indian Wells. Isso foi contado por pessoas daquela área. Se você está indo para o oeste, na rodovia estadual 15, em direção a Dilken, você chega a um trecho de estrada que entra em um pequeno vale. Eu me lembro de descer essa estrada na minha juventude. Se você olhasse para o horizonte, pareceria que a estrada continuava. Então, de repente, seu carro seria puxado para baixo pela gravidade conforme você seguir a estrada. Sempre me dava borboletas no estômago quando descíamos a ladeira. Quando ouvi a história sobre essa estrada, fez meu estômago sentir diferente. Um homem estava dirigindo para casa uma noite e estava muito tarde. Era uma viagem que ele já havia feito antes, então ele não estava muito incomodado com isso. Quando você está dirigindo na reserva, às vezes não há como impedir que o gado entre na estrada. Sem cercas significa que você precisa estar extra atento. Eu sempre fui instruído a procurar pelo cavalo preto. Se você ver um cavalo preto, então você será capaz de ver qualquer outra coisa que possa vagar na frente do caminho do seu veículo. Então, esse homem está dirigindo para casa, não prestando muita atenção. E ele desce a ladeira dirigindo. Mas assim que ele chega ao fundo do vale, ele vê, mas não tem tempo suficiente para reagir.
De repente, um cavalo surge da escuridão. Ele freia bruscamente, mas não consegue parar e atinge o cavalo com seu caminhão. O impacto não foi suficiente para acionar os airbags, mas o homem foi bastante sacudido pelo incidente. Ele liga as luzes de emergência e sai do carro para avaliar o dano. A frente do carro estava amassada e um dos faróis estava destruído. Ele praguejou em voz alta. Este era um dos piores lugares para ter um acidente e ele não tinha sinal para pedir ajuda por telefone. Então ele se lembrou do cavalo. O homem entrou na cabine de seu caminhão, pegou uma pequena lanterna de chaveiro e começou a iluminar ao redor procurando pelo animal ferido. Ele ouviu barulhos, mas eles não soavam como um cavalo. Ele tinha certeza de que havia atingido um cavalo. Ao se aproximar dos sons, ele podia ver o pelo do animal se movendo com sua respiração ofegante. Conforme ele se aproximava, começou a perceber o que era. Era uma mulher idosa nua, envolta em uma grande pele. Ela estava gemendo de dor. O homem parou morto em suas trilhas e ficou fraco de medo. Ele cambaleou de volta para seu caminhão e, embora tenha sofrido muitos danos, ele conseguiu ligá-lo e saiu dirigindo. Assim que conseguiu o sinal, ele chamou as autoridades. Uma ambulância foi até lá e resgatou a mulher. Ela foi levada para uma unidade de saúde local, pois muitos dos profissionais de saúde eram navajo. Ninguém queria tocá-la. A mulher era conhecida na comunidade e acreditava-se que ela estava acamada. Isso foi chocante porque ela estava tão longe de casa e o estado em que ela se encontrava era extremamente repugnante. Ela ainda estava com sua roupa quando chegou ao hospital. As enfermeiras chamaram a família dela para vir. Quando a família chegou lá, eles removeram sua pele e suas joias. A equipe estava muito assustada, mas havia alguns funcionários não navajo que ainda prestavam cuidados a ela. A mulher idosa só tinha hematomas e arranhões. Fora isso, ela parecia bem. Ela conseguiu se levantar e andar na mesma noite. Ela foi para casa com a família naquela noite. Mas depois de alguns dias, ela faleceu. Na cultura navajo, se você descobrir quem é um skinwalker, você tem o poder de destruí-los. Depois que a comunidade ao redor de Indian Wells descobriu quem, ou mais apropriadamente, o que essa mulher era certo que seu tempo estava no fim. Na maneira tradicional navajo, os skinwalkers são vistos como bruxas, mas nem sempre foram vistos dessa maneira. Minha falecida avó, que era uma mulher de medicina que praticava o caminho das bênçãos, me contou as origens do skinwalker. Ser um skinwalker nem sempre foi visto como algo ruim. Na verdade, eles eram vistos como pessoas com dons incríveis. Eles podiam se transformar na forma de qualquer animal, percorrer grandes distâncias muito rapidamente, imitar as vozes das pessoas e alguns eram conhecidos por usar magia. Durante a colonização, os skinwalkers eram usados para transmitir mensagens entre os acampamentos de guerra e espionar os inimigos sem serem detectados. Ter as habilidades de skinwalker era um presente. Quando perdemos, o bem da comunidade deu um passo atrás e as pessoas começaram a se concentrar em si mesmas, em vez de compartilhar o que tinham. As pessoas começaram a cuidar de suas próprias famílias, reivindicando propriedades e gado. E havia pessoas que ficaram com a pior parte. O ciúme é uma coisa terrível. As pessoas ficaram com ciúmes umas das outras e queriam que as pessoas mais afortunadas perdessem o que tinham. Eles recorreram aos skinwalkers que tinham poderes sobrenaturais para fazer sua vontade. Agora, ser um skinwalker não é um dom. Você se condena a uma vida de infelicidade e raiva. Para se tornar um skinwalker, você deve sacrificar alguém que você ama. Muito, muito mesmo.
Isso mostra que você está realmente comprometido com a depravação. O interessante é que você pode ter encontrado um skinwalker e nem mesmo ter percebido. Eles são pessoas como você ou eu que escolheram um caminho que machucará os outros. Os navajos querem se separar da morte de qualquer tipo. Nós queimamos roupas e itens pessoais de parentes falecidos e é muito tabu manter qualquer coisa que pertença aos mortos. Manter tais itens pode fazer uma pessoa ficar doente ou sofrer eventos horríveis em sua vida. No entanto, os skinwalkers se cercam de morte. É conhecido que os skinwalkers roubam túmulos e vasculham o lixo das pessoas. Eles usam ossos e cabelos dos mortos e itens pessoais das vítimas para criar feixes. Eles colocam esses feixes perto da casa de uma pessoa e a má sorte cairá sobre ela. Então, de volta à história. Minha irmã mais velha marcha para o ritmo de sua própria bateria. E essa história é sobre ela. Em sua juventude, minha irmã tinha muito interesse no cenário de rodeio. Minha família, na verdade, tinha um legado bastante impressionante quando se trata desse esporte. Minhas irmãs não competiam, mas tinham muitos amigos e familiares que as deixavam ir e assistir. Minhas duas irmãs viajavam pelo sudoeste, seguindo o circuito de rodeio. O estilo de vida de cowboy nem sempre é glamouroso e pode ser preenchido com alcoolismo, drogas e depressão. Infelizmente, isso se apoderou da minha irmã e ela teve problemas com a lei. Minha irmã estava olhando para o tempo de prisão e a família estava muito preocupada com o que poderia acontecer com ela. Isso foi muito fora do comum. Minha mãe foi a um curandeiro local e eles conversaram sobre os próximos passos e decidiram fazer uma cerimônia para minha irmã mais velha. Alguns dias se passaram e era a hora da cerimônia. O curandeiro e sua esposa apareceram um pouco depois do anoitecer. Eles entraram em nossa casa e nós lhes servimos comida que tínhamos preparado. Todos conversaram um pouco e quando terminamos de comer e limpar, era hora de começar. Todos se sentaram na sala de estar em um grande círculo. O curandeiro sentou-se no lado mais ocidental da sala. Minha irmã mais velha sentou-se à esquerda dele. No meio do círculo havia uma grande pilha de areia que foi alisada no topo. Meu tio pegou suas brasas do fogo e as colocou na areia. O curandeiro rezou em navajo e cantou canções de bênçãos. Isso continuou noite adentro. No auge da cerimônia, o curandeiro se voltou para minha irmã mais velha e disse a ela que eles deveriam sair e rezar na escuridão. Ele disse a ela para não olhar ao redor enquanto ele estava cantando e disse a ela para manter os olhos nele. O curandeiro, minha irmã e meu tio saíram. O curandeiro se virou e começou a cantar na escuridão. Minha irmã estava observando ele cantar, tentando manter seu foco apenas nele. Então ela ouviu. Ao longe, ela ouviu alguém assobiar. Isso a fez sentir-se enjoada. Nossos anciãos nos dizem que nossos tabus culturais começam desde cedo. Uma das maiores coisas que eles enfatizam é para nunca assobiar à noite. Eles nos dizem que os mortos assobiam à noite. Então, quando minha irmã ouviu um assobio na escuridão, o medo apertou seu coração. Ela estava tão assustada que as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. O assobio ficava cada vez mais alto, como se o que quer que fosse estivesse se aproximando cada vez mais. Meu tio também estava fora durante a oração. E ele admite que também estava com medo. Mas ele queria estar lá para minha irmã. O que meu tio viu foi ainda mais milagroso. Ele afirma que, enquanto o curandeiro cantava, um feixe veio de cima. As penas de águia que o curandeiro estava segurando se abriram como uma mão. O feixe flutuou suavemente para baixo nas penas, e as penas se fecharam em torno do feixe. O curandeiro parou de cantar e o grupo voltou para a casa. Minha irmã tropeçou ao entrar, claramente abalada pela experiência.
O curandeiro agora podia ver como minha irmã estava. Ela perguntou a ele o que estava assobiando. Ele disse a ela que era um skinwalker e que estava tentando chamar o feixe de volta. Nós nos reunimos para ver o que havia no feixe. O curandeiro abriu para ver o que parecia ser uma bolsa de couro. Dentro dela havia um osso com cerca de 1 polegada de largura e 3 polegadas de comprimento. Ao examinar mais de perto, o osso estava vazado e mais itens foram enfiados dentro do osso e colocados dentro da bolsa com galhos e terra. Ele dissecou o osso para encontrar cabelo em um pedaço de camisa, ambos pertencentes à minha irmã, e um desenho muito pequeno de uma mulher atrás das grades. O que quer que estivesse chamando por este feixe tinha intenções muito ruins para a minha irmã. Felizmente, após a cerimônia, todas as acusações contra minha irmã foram retiradas. Eu perguntei à minha irmã o que eles fizeram com o feixe e ela disse que não tinha certeza. Ela diz que se lembra vividamente de estar muito assustada quando eles estavam do lado de fora. Minha irmã controla muito bem suas emoções. E então eu nem consigo começar a imaginar o quão assustada ela deve ter se sentido naquele momento. Pessoalmente, acho difícil acreditar que esses eventos são meramente coincidentes. Esse incidente ocorreu em algum momento no outono de 06. Eu cresci em uma parte rural de Ohio. Minha casa tinha uma floresta bastante densa, localizada diretamente atrás dela como uma criança. Eu tinha uma paixão por explorar. Eu especialmente amava explorar aquelas palavras. Era o meu lugar favorito para estar. Antes do incidente, eu havia perambulado por essas palavras muitas vezes, sempre com a permissão da minha mãe. Havia uma árvore em particular que eu frequentemente gostava de escalar. Geralmente, por volta da metade do caminho, eu me acomodava em um dos galhos mais pesados e apenas relaxava enquanto ouvia os sons pacíficos da natureza. Escalar aquela árvore pela primeira vez foi uma grande conquista. Dessa posição, eu podia ver parcialmente o fundo da minha casa. Naquele dia, após uma boa quantidade de exploração, eu cuidadosamente escalei minha árvore favorita. Eu me sentei em um galho resistente e apreciei a vista. Naturalmente, sendo final de outubro, o sol inevitavelmente começou a se pôr em poucos minutos. Eu sempre me sentia um pouco triste ao ver a escuridão se aproximando. A floresta era como meu próprio pequeno santuário. Eu poderia me divertir lá fora por horas. Quando a escuridão começava a cair, no entanto, minha mãe ficava à beira da floresta e chamava meu nome até eu obedientemente voltar para casa, para não ficar preso lá depois do anoitecer. Depois de assistir ao pôr do sol até não poder mais vê-lo, comecei minha descida pelas árvores. Eu estava quase no final, quando ouvi a voz familiar da minha mãe chamando meu nome. Não dei muita importância no início, pois essa rotina já havia ocorrido muitas vezes antes. Então percebi algo estranho quando meus pés tocaram o chão. A voz da minha mãe vinha de trás de mim, mais fundo na floresta, em vez da entrada onde ela sempre ficava e de onde ela me chamava para casa. Minha mãe nunca havia entrado nessa floresta antes. Pelo menos não comigo. Eu estava ansioso para encontrá-la e mostrar a ela todos os meus lugares favoritos antes que ficasse muito escuro. Foi quando eu percebi que algo estava errado. Como ela poderia ter entrado na floresta antes de mim? Certamente eu poderia ter perdido ela. Mas como eu disse, ela nunca entrou nessas florestas. Ela continuou chamando meu nome. Mas havia algo estranho nisso. Ela parecia absolutamente frenética, quase irritada. Temeu que eu estivesse em apuros por razões atualmente desconhecidas, eu congelei no lugar. Conforme a voz dela se aproximava, eu apertei os olhos para ver se conseguia localizá-la
e determinar exatamente quão irritada ou chateada ela parecia estar. No entanto, eu não vi ninguém ou nada em comum. De repente, ouvi a voz dela chamando meu nome na direção da minha casa, soando muito mais calma segundos depois de algum lugar dentro da floresta. Mais uma vez não era um eco. Eu não estava imaginando coisas, eu estava literalmente ouvindo ela me chamar da beirada do nosso quintal, bem como à minha frente. Minhas pernas de repente se transformaram em gelatina. Eu não conseguia entender bem o que estava acontecendo. Vem aqui agora mesmo. A voz que eu originalmente acreditava ser dela gritou logo à frente. Percebi que quem quer que fosse ou o que quer que estivesse imitando minha mãe estava se aproximando. Eu não questionei qual voz era realmente da minha mãe, pois havia algo na maneira como soava que me deixava inquieto. Aterrorizado com o que veria se ficasse ali por mais tempo, virei-me e corri em direção à saída da floresta, o mais rápido que minhas pernas podiam me levar. Era incrível que eu não tropeçasse em nada na minha pressa, mesmo que minha casa não estivesse muito longe de onde eu estava parado. Aquela floresta nunca pareceu tão grande para mim quanto naquele momento. De trás de mim, a voz da minha mãe continuava a chamar meu nome. Agora soando desesperada, o pânico se instalou quando minha verdadeira mãe finalmente apareceu à vista, esperando pacientemente como ela normalmente fazia até eu voltar para casa. Em meu estado assustado, eu absolutamente me recusei a olhar para trás assim que saí da floresta e do quintal ao lado da minha mãe. A outra voz de repente se foi. Em vez de desaparecer, pareceu parar no exato momento em que pisei no meu quintal. Eu devo ter parecido tão assustado quanto me sentia, porque minha mãe me perguntou o que estava errado. Lentamente, mas com certeza, meu pânico diminuiu. Eu não disse nada até estarmos seguros dentro de casa com nossas portas trancadas. Perguntei à minha mãe se ela tinha entrado na floresta. Parecendo confusa com a pergunta, ela me disse que, claro, ela não tinha. Com essa confirmação, perguntei hesitante se ela tinha ouvido alguém mais chamando meu nome e gritando. A resposta para essa pergunta foi não. Embora eu ainda estivesse muito abalado, consegui explicar tudo o que aconteceu da maneira mais clara e racional possível. Minha mãe ficou surpresa e indiferente com toda a situação, explicando que eu devo ter apenas imaginado isso e que eu estava passando tempo demais lá fora sozinho. O incidente naquelas florestas ficou comigo até hoje. Ainda consigo ouvir aquela voz tão clara quanto um sino. Quem quer que fosse ou o que quer que estivesse chamando meu nome soava exatamente como minha mãe. Mas eu sei que não era ela. Ela não estava apenas me esperando do lado de fora, mas a voz também soava estranha de uma maneira que eu não consigo explicar completamente. Eu não voltei para a floresta até que eu tivesse 17 anos. E mesmo assim eu nunca fiquei por muito tempo. Eu analisei cuidadosamente todas as possíveis explicações, mas nenhuma delas parece totalmente plausível. Certamente não era minha mãe fazendo uma pegadinha. Não havia como ela ter conseguido fazer isso. Sem mencionar o fato de que ela nunca foi de fazer pegadinhas. Também duvido muito que tenha sido alguém mais. Porque, como eu disse antes, morávamos em uma área rural. O vizinho mais próximo estava a pelo menos 1 milha de distância. E eu não conhecia pessoalmente nenhum deles. Como eles poderiam saber meu nome, assim como onde me encontrar? Desde então, nos mudamos daquela casa. Mas minha mãe e eu ocasionalmente discutimos o incidente. Ela ainda afirma que nunca ouviu nada de incomum lá fora. Eu sei que provavelmente não deveria. Mas o que aconteceu nessa floresta continua a me incomodar. Passei muitas horas lá antes daquele dia e nunca aconteceu nada fora do comum.
A melhor explicação que tenho neste momento é um doppelganger ou possivelmente um demônio. Não tenho certeza. Se alguém tiver alguma explicação possível para o que pode ter acontecido, eu adoraria ouvi-las. Ei, pessoal, aqui é o Morty, muito obrigado por ouvirem. Vou ser honesto, acho que isso pode ser, não, vou apenas dizer, acho que essas são as melhores histórias de Skinwalker que já li. Sério, de verdade, algumas das melhores histórias que já li em geral, para ser honesto. De primeira linha. Estou adicionando isso à minha playlist, O Melhor de Morte, que se você é novo e ainda não conferiu, contém algumas das melhores histórias que já li. E você sabe, eu realmente recomendo, não adiciono vídeos lá com frequência, mas quando faço, significa que eles são o creme de la creme. Então sinta-se à vontade para conferir. Sim, este vídeo ficou realmente bom. Estou muito feliz com o resultado e espero que você tenha gostado do tempo extra. Sei que a maioria de vocês aprecia isso. Tenho lançado muito conteúdo longo ultimamente, mas de qualquer forma tenho certeza de que vocês estão bem com isso. Se vocês fizessem o favor de deixar um like e um comentário, isso realmente significaria muito para mim. E se você é novo por aqui, novamente, por que não se inscreve e clica no pequeno ícone de sino? Tenho certeza de que todos estão pedindo para você clicar nele, e eu também estou. Por quê? Bem, porque eu trago sustos noturnos. E a melhor maneira de recebê-los é diretamente no seu celular. E não o descarte com um deslize. E também, se houver uma história que você gostaria de compartilhar, você pode me enviar por e-mail ou submetê-la ao meu Reddit. E obrigado a todos que participaram da competição. Eu tenho ouvido as seleções de todos. Elas são realmente boas. E estarei enviando um e-mail para os 3 finalistas muito em breve. Talvez eu já tenha feito isso dependendo de quão eficiente eu sou. Eu nem mesmo sei. Mas de qualquer forma, por agora, pessoal, vou encerrar. Continuem incríveis. Obrigado por ouvir até o fim. E eu te vejo na próxima.